Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma dica de Fanuc desta vez. Pessoal, a gente tinha uma máquina, um torno CNC com dois eixos, X e Z, um torno frontal, né? Eixo Z placa. E o que acontece? Esse torno, pessoal, era um torno de ferramentaria. E após muitos anos na ferramentaria, ele foi integrado para fazer peças de produção em linha. E para muita gente que não sabe, existem muitas peças de ferramentaria que são presas na placa central, né, do torno. E alguns torneiros, a exemplo de alguns torneiros mais antigos aí, utilizam o lixamento de peças com a porta aberta, né? E quando ele foi integrado na produção, isso aí é proibido. E a gente fez uma alteração para bloquear o movimento do spindle com a porta aberta. Então, toda vez que a porta frontal estiver aberta, o spindle, em nenhuma hipótese, ele irá entrar em funcionamento. Eu vou mostrar para vocês como que é feito isso e tem um bit específico de bloqueio do spindle. Vamos lá, então. No teclado principal, pessoal, basta pressionar a tecla System e aí a gente vai para o próximo menu. E no próximo menu a gente tem as opções Parâmetros, Diagnóstico, PMC e outros System. E para quem não sabe, PMC no sistema Fanuc é o CLP da máquina, no caso que faz toda a parte de periferia do sistema Fanuc. A exemplo do CLP Siemens, por exemplo, que na arquitetura 840D ou DSL ou 810D você tem uma CPU S7300, no caso do Fanuc você tem a sigla PMC, que trata toda a parte de CLP e periferia do CNC em si. Na próxima tela, então, como nós vamos observar o ladder em si, nós vamos então pela opção PMC LAD. Com o ladder aberto, pessoal, notem que já existem alguns sinais ali que a gente pode dar uma observada. E o sinal específico que a gente vai procurar é o sinal G71.1. Como vocês podem ver, eu digito aqui no canto e em seguida eu pressiono a tecla Search. E aí, pessoal, esse sinal será mostrado diretamente na tela. E na tela vocês podem ver que ele tem, no caso deste CNC, ele foi nomeado como emergência do fuso. E este sinal, pessoal, ele é ligado diretamente à liberação do fuso, onde é preso as peças e que é usado para fazer o bloqueio do spindle no caso. Então, se você tiver qualquer máquina em que o spindle não esteja girando, por exemplo, o primeiro sinal que você tem que observar é o G71.1, porque pode ser ele que esteja em bloqueio. No caso, para a máquina funcionar corretamente, esse sinal tem que estar liberado. E no nosso caso, a gente fez o bloqueio do spindle através do sistema de portas, colocando os sinais dos sensores de porta fechada e aberta, né? No caso, negando o sinal de porta aberta e colocando em um o sinal de porta fechada, em série com o sinal de emergência OK. Então, o spindle só vai rodar se eu estiver com emergência OK, com o sinal de porta fechada e eu não estiver com o sinal de porta aberta em um. Eu já havia falado em outro vídeo, mas o sinal padrão de emergência no sistema Fanuc é o X8.4, que é a entrada, no caso, 8.4 no padrão Fanuc, que se refere a entradas como X e Y como saídas, tá? Este CNC, pessoal, é um CNC de uma versão mais antiga, é um da versão 0ITC, mas também os padrões da Fanuc, eles são seguidos de CNC para CNC e eles não mudam, tá? Então, mesmo um da versão mais nova, como eu estou mostrando na tela para vocês agora, este aqui na tela para vocês é um da versão 0i, então o bit também continua sendo o G71.1. Então, não importa o CNC que você esteja, o sinal padrão que você tem que utilizar para bloqueio do spindle ou para visualização, no caso do spindle na sua máquina não estiver rodando, mesmo quando você dá o input para ele rodar tanto em MDI como em JOG, por exemplo, você tem sempre que observar o bit G71.1. No caso desta máquina aqui, mostrando para vocês que ele tem também o bit de emergência, que também segue o padrão X8.4, mesmo sendo de um outro CNC, no caso, seguindo o padrão Fanuc. E na frente dele nós temos uma memória R, o R708.7, que é uma condição do próprio drive do spindle, se eu não me engano, que está em série com o botão de emergência da máquina. Então, para vocês terem por padrão de segmento, para uma análise de CNC Fanuc, quando o spindle não está partindo, ou se você quiser criar um bloqueio para o seu spindle, aumentando a segurança envolvendo portas abertas, ou uma trava de segurança, ou qualquer outro componente que tenha que bloquear o spindle para ele não ter uma movimentação,
evitando acidentes, por exemplo, você sempre tem que bloquear esse bit, G71.1. Espero que essa dica de FANUC ajude vocês aí nas manutenções futuras e até a próxima.